Olá, o Rumos e Desafios Eleições 2018 começa agora. O convidado de hoje se propõe a representar o Estado de São Paulo no Senado, Diogo da Luz. Seja bem-vindo, Diogo. Muito obrigado, é um prazer. Partido Novo, ele tem como uma das principais características ter candidatos que não participaram do que o próprio partido classifica como velha política. Você é uma das exceções, né? Você foi do PL no final dos anos 80, início dos anos 90. Como é que está sendo essa experiência? O que te levou a apostar na vida política? Pois é, Gustavo. Prazer estar falando com os seus telespectadores. De certa forma, acho que dá para dizer que eu era o político mais experiente do Novo, porque todos nós viemos de fora da política. Minha longa experiência na política tinha sido nos anos de 88 a 90, quando eu participei do Partido Liberal. Eu fui candidato a vereador, fui segundo suplente, faltou 10% dos votos para me eleger. Cidade de São Paulo, Cidade né? de São Paulo. Quando o João Melão era candidato a prefeito, foi uma campanha muito bacana, com pouco recurso e muita sola de sapato, literalmente. O meu compromisso era falar com 350 a 400 pessoas por dia, entregando o meu material na mão. Eu só podia voltar para casa depois que eu tivesse entregado aquele bloco de materiais de santinhos. Era o que eu tinha de campanha e umas faixas nas casas de algumas pessoas. Em 89 veio a campanha do Afif Presidente, a primeira campanha presidencial que eu pude assistir de verdade e participei intensamente, foi muito bacana. E eu estava muito confiante que o Partido Liberal tinha boas ideias. Aí, quando veio as eleições de 90, com aquela coligação do Partido Liberal com o PMDB na época, com o Quércia Fleury, não quero fazer julgamento de pessoas, nada contra um ou outro, mas ideias que não combinavam. Foi quando entrou Valdemar da Costa Neto, quando o Gilberto Kassab aflorou dentro do partido, e Valdemar da Costa Neto, especialmente, dispensa comentários, né? E eu falei, não, política sem governança não dá certo. Me recolhi e nunca mais política. Quando eu vejo em 2011 o Novo começando a se formar, um monte de pessoas que eu não conhecia ninguém pessoalmente, mas exatamente com aquelas mesmas ideias, mas propondo governança, aonde dirigente partidário não iria fazer a função do político, não ia poder decidir os próprios destinos, que é o que aconteceu lá atrás no Partido Liberal, eu falei, era isso que faltava. Agora eu gostei. Fiquei de olho, fiquei muito atento e fui acompanhando todos os passos e falar, puxa, mas eu não conheço ninguém. Será que é? Será que é gente séria? Será que não é? Quando ele se registrou em 2015, imediatamente eu me filiei, tanto que minha ficha é número 28. Eu me filiei antes de muitos dos fundadores do Novo até e mandei uma mensagem à então presidente estadual que estava se instalando e disse, olha, eu estou aqui à disposição, eu tenho um pouco de conhecimento de formação de diretório, etc. E estou disposto a trabalhar nos bastidores, na organização, não tenho nenhuma pretensão política. E passou um tempo, a resposta veio, o que nós precisamos é de gente na rua, gente na linha de frente. E aí, acabei virando candidato e aqui estou e muito satisfeito, porque o Novo é o que vai fazer a gente mudar o Brasil. Pois é, você teve que participar de um processo seletivo. Sempre. Como é que foi isso daí? Todos os que se tornam candidatos pelo Novo participam de um processo seletivo? Todos têm que participar de um processo seletivo bastante rigoroso. Ele começa mais ou menos simples. É uma prova onde você expõe suas ideias, para ver se você tem ideias que combinem mais ou menos com o partido. Até você pode dizer, bom, é mais ou menos fácil dizer que tem as ideias e não tem, porque é uma prova de 20, 30 perguntas, uma coisa assim. Depois tem que fazer um vídeo contando por que você quer participar do processo. Aí já fica um pouco mais fácil de ver alguma sutileza. Depois você tem uma entrevista com 3 entrevistadores, uma entrevista bem intensa. E aí eles conseguem perceber melhor as nuances e vão entendendo. Depois disso tem mais outra prova, aí tem curso, treinamento, curso de direito constitucional e a coisa vai longe. São alguns meses de processo para a gente ser aprovado. E ser aprovado para uma eleição não significa que estar aprovado para a próxima. Cada processo eleitoral é um processo seletivo. Isso é muito bom, dá muita segurança para a gente. O fato do Novo não buscar filiações com outros partidos que não tenham a mesma ideologia, ele, por um lado, mantém a integridade ideológica, mas, por outro, tira tempo de televisão de vocês. E para candidatos que não são tão conhecidos do público, isso é um problema, né? Como é que vocês vão vencer esse desafio de levar as ideias e os nomes de vocês para os eleitores? Bom, Gustavo, primeiro, o Novo tem um ditado que eu aprecio demais, que é, entre dar certo e fazer o certo, nós preferimos fazer o certo. Dar certo tem que ser uma consequência de que fazer o certo é o que as pessoas querem naquele momento, né? Isso eu já acho muito bom, já é um valor muito forte do Novo.
E não é que a gente não faça coligações. O Novo é muito aberto a coligações, a conversar com todo mundo. Mas precisa haver coincidência de valores e de ideias. Valores, logicamente, começa com não usar dinheiro público, que a gente não usa dinheiro público em campanha. Se nos indicarem algum partido que não usa dinheiro público, a gente já começa a sentar para conversar, mas está difícil encontrar isso no meio desses 35. Depois disso, teria que ter os valores que combinassem. Mas o Novo tem muito claro que, uma vez eleitos, nós conversaremos com todos, porque aí os eleitos são escolhidos pela população. Nós temos que conversar com todas as vertentes, porque todos eles terão sido eleitos e nós temos que trabalhar com aquele conjunto de pessoas. Mas aí vocês vão conversar sem dívidas de campanha, né? Sem dívida de campanha, essa é a diferença. E a gente chegando no governo numa situação dessas, não é meu caso, porque eu não concorro ao governo, mas tem o Amoedo e o Cheque que concorrem para a presidência e para o governo estadual, chegando lá, chegam livres, nada de rabo preso. Nenhuma secretaria está vendida, nenhuma autarquia está vendida, nenhuma obrigação de ter que sustentar alguma empresa, porque, afinal de contas, vai ser do partido ABCD ou qualquer coisa assim. Isso dá uma garantia para o cidadão de que o governo vai ser para o cidadão, que é muito grande. Você concorre ao Senado por São Paulo com nomes que já são muito conhecidos do público, né? Eduardo Suplicy, que já foi senador por 24 anos, Mara Gabrilli, o Mário Covas Neto. Como é que você vê essa concorrência, os nomes que concorrem contigo? Mas eu concorro por um partido que dá muita substância para a gente, tanto que eu me tornei candidato a Senado agora no mês de julho, antes de poder contar para as pessoas que era candidato a senador de verdade, e agora a gente pode falar, felizmente, porque antes nem podia, né? Antes de virar candidato, a gente apareceu na primeira pesquisa com 2%. Eu achava que ia ser traço, afinal de contas eu não sou notório, não sou conhecido, não tenho tradição na política, felizmente, porque na velha política a gente não quer absolutamente nada, mas na segunda pesquisa já aparecemos com 2,4%. Eu tenho absoluta convicção que a gente vai crescer ainda mais. E os votos que venham para o senador, certamente serão votos que irão também para os deputados federal e estadual. Isso me dá a garantia de que a gente vai fazer uma boa bancada por São Paulo e acho que nós vamos crescer bastante e vamos incomodar. E eu acho que, olha, é uma parada difícil, mas é absolutamente possível a gente chegar lá mesmo. Ainda mais porque a gente está vendo que, como nós vamos votar em 2 senadores, o Novo está se mostrando uma grande opção de muitas pessoas de diversas vertentes como o segundo voto. Nós não temos rejeição e acho que nós temos uma boa possibilidade de angariar muitos votos. Entre as pautas que o senhor propõe, caso seja eleito, está uma certa liberdade regional, né? Que as decisões regionais prevaleçam até sobre as decisões nacionais, a cidade, o estado, até os bairros. Possam decidir um pouco mais sobre o próprio futuro, que é um modelo mais ou menos como o dos Estados Unidos, né? Qual é a proposta? Bom, primeiro, o senhor não se envolve com política, né? Ele tem coisas muito mais valorosas para fazer, mas realmente uma coisa que eu falo insistentemente há muito tempo e estou convencido que é fundamental para o Brasil sair desse gesso que nós estamos. O Brasil está absolutamente engessado. O poder público engessou até mesmo a si próprio. O Brasil não tem saída se não mudar o seu modelo de pensamento. Não dá para concentrar tudo em Brasília. Vejo no caso de Santos, por exemplo, é uma cidade que tem um orçamento de 2 bilhões mais ou menos, mas recolhe mais de 20 bilhões de reais por ano em impostos. É uma cidade que gera riqueza demais, gera muita, das cidades que mais gera riqueza do país, mas mais de 90% do que ela gera de impostos vai para Brasília e começa a cair nos ralos. Não estou nem falando de corrupção, estou falando dos ralos mesmo, ralos dos desmandos e confusões, para depois voltar caindo nos ralos. Então não tem sentido Santos gerar tanta riqueza, mandar tanto dinheiro para lá e o prefeito de Santos, os secretários de Santos, terem que ir a Brasília de tempos em tempos pedir dinheiro para fazer algum projeto. Por exemplo, essa ponte Santos-Guarujá, tem sentido em pedir para o governador ou pedir para Brasília ajuda para fazer a ponte? Se Santos tivesse o triplo do orçamento e poderia ter o triplo do orçamento, 6 bilhões, como o Guarujá poderia ter mais, poderia ter feito essa ponte há muito tempo, ponte ou túnel, aquilo que vocês achassem melhor, há muito mais tempo, com um custo muito menor, com dinheiro próprio, com recurso próprio. O dinheiro tem que ficar na cidade. As pessoas moram na cidade, os problemas estão na cidade, as soluções estão na cidade e vocês estão perto do problema.
Alguém vai dizer, mas poderá haver corrupção municipal. Bom, mas poderá haver corrupção federal também. Corrupção a gente trata com polícia. E quanto mais perto do cidadão, mais difícil é de haver corrupção, porque o cidadão está perto vendo. As escolas estão aqui, todos os problemas e soluções estão aqui. Como implementar isso, das decisões regionais? Bom, tecnicamente é muito mais fácil do que parece. O modelo ideal é mudar 3 artigos da Constituição que determinam que as leis federais suplantam as estaduais, que suplantam as municipais. Agora, de imediato, basta que cada nova lei federal diga esta lei sobre este assunto, ela vale para todo o território nacional, até que algum governo estadual ou alguma prefeitura municipal escreva uma lei sobre o mesmo assunto, dizendo que a lei suplantará a nacional. É simples assim. Se o federal tem o poder superior, basta ele abrir mão desse poder e conceder esse poder ao Estado e ao município. É simples assim. Tecnicamente é muito simples. Precisa a vontade, a tal da vontade política, nem gosto dessa expressão, mas falta vontade dos políticos. Para isso, é preciso que o eleitor ajude a mudar muito, a renovar o Congresso, colocar gente nova, com ideias novas, que esteja mais perto do cidadão e não de segurar para si o poder para poder negociar e acontecer aquilo que a gente vê, que os deputados são muito mais despachantes do que qualquer outra coisa. Não tem sentido um deputado fazer o papel de despachante para devolver o dinheiro que é da cidade. A gente estava conversando aqui um pouco antes da entrevista. Vamos falar mais tarde do meu FGTS, meu aluguel, mas eu queria saber quais vão ser as tuas outras pautas no Senado, além dessa. Uma outra coisa que eu acho muito importante é conscientizar a população que nós temos para realmente fortalecer a nossa democracia e a nossa soberania como cidadania, nossa cidadania. Nós temos 2 problemas sérios a enfrentar. Um está mais embaixo, que é a pobreza extrema de 30 milhões de pessoas, mais ou menos. São pessoas que estão fora do jogo. São pessoas para quem a economia ir bem ou mal não vai fazer diferença. A segurança ir bem ou mal não vai fazer diferença. Essas pessoas, elas ganham tão pouco e participam tão pouco da vida que se o país virar comunista, for democrático ou for uma ditadura de direita, a vida delas vai ser igual. Nenhum governo vai resolver esse problema sozinho. Nenhum governo resolveu na história do mundo sozinho um problema tão sério social como esse. A sociedade tem que participar. O governo tem que participar, principalmente facilitando a participação da sociedade. Mas a gente tem que se conscientizar que a gente precisa resgatar essas pessoas e trazer elas para o convívio. A gente vai ter mais gente na economia, vai enriquecer o país, vamos ter mais gente pensando como a gente, agindo como a gente. Talvez a gente não consiga trazer todos os adultos, mas pelo menos os filhos desses adultos. Todos nós temos que nos conscientizar. Esse é o trabalho de conversa o tempo inteiro. E um outro grupo que também está fora do jogo e que nós temos que resolver, mas de outra maneira, é aquele grupo de Brasília, que está completamente desconectado, da mesma maneira que esse está desconectado e vota de uma maneira diferente da maioria dos brasileiros. Eles não estão errados, não é que eles não sabem votar, eles votam de acordo com os valores deles. Da mesma maneira, aquele grupo lá de cima também tem valores políticos diferentes, completamente desconectados da gente, são em número menor, mas são terríveis, muito perniciosos, eu não diria nem maus. Eu não acredito que haja gente com tamanha maldade de se auto-permitir um aumento de 12% a 16% de salários, que já são altíssimos, com o país nessa crise, tendo até mortalidade infantil crescente. Isso no estado de São Paulo. Eu pensei que isso já tinha se resolvido. Eu não consigo acreditar que seja maldade deles. Eu acho que eles apenas se desconectaram. Se desgarraram, deixaram de ser seres humanos e começaram a nos ver como pagadores de impostos que agora estão se rebelando porque não querem mais pagar impostos e ainda começamos a ir para as ruas reclamar do que eles fazem. Nós precisamos dar um fim nesse problema. Esse aqui é um caso de resgate, esse aqui é um caso de dar licença que o Brasil é outro, o Brasil é diferente e o Brasil nosso é o que vai chegar lá, é o que vai mudar essas coisas. Esse é Diogo da Luz, convidado de hoje do Rumos e Desafios Eleições 2018. A gente volta depois do intervalo. Estamos de volta com Rumos e Desafios Eleições 2018. Hoje o convidado, Diogo da Luz, candidato ao Senado pelo Partido Novo.
A gente terminou o último bloco falando de algumas propostas tuas e eu queria tocar num assunto específico, que é o teu projeto Meu FGTS, Meu Aluguel. Queria que você falasse um pouco sobre isso. É um dos projetos que me agrada muito e é extremamente simples. O FGTS foi criado para proteger o trabalhador, no caso de perda de emprego, e principalmente para fomentar a construção de imóveis, a construção de habitações especificamente. Bom, muitas famílias, muitas pessoas, em certas fases da vida, ainda não sabem que tamanho de casa e nem em que lugar querem a sua casa própria. A gente está começando a vida, ele às vezes vai morar 5 anos numa outra cidade, onde ele tem perspectiva de ganhar um bom dinheiro, alguma coisa assim, depois quer voltar para a cidade natal, não sabe quantos filhos vai ter, não sabe nem qual é a faixa salarial que ele acha que ele pode se estabelecer para o resto da vida, então fica difícil definir o seu imóvel. O projeto é permitir que, enquanto isso, a pessoa pegue o aluguel do mês vindouro, vamos dizer agora do mês de agosto, do mês de setembro, pega esse aluguel do mês vindouro, vá na Caixa e avise esse aluguel que vai ser depositado, transfira para pagar, esse fundo de garantia, me desculpe, que vai ser depositado, transfira para pagar o meu aluguel. E se ele for casado, ou se estiver vivendo com mais uma pessoa, 2, 3, como você, todos poderão usar esse recurso para informar. Este fundo de garantia está entrando na Caixa, transfira para pagar o meu aluguel. Isso é muito bom porque dá tranquilidade de que ele não precisa tirar a mão do bolso para pagar o aluguel nesse momento de tanto aperto que a gente está. Talvez ele possa até pagar alguma dívida que tenha ou fazer qualquer coisa que queira. É muito bom para o dono do imóvel que tem a segurança muito maior de receber o aluguel, que ele tem um recebimento mais sólido, vai estimular a construção de mais imóveis para locação, que é uma coisa muito boa para atender fases da vida da pessoa, como eu falei. E outra coisa também, para evitar aquele constrangimento de buscar a fiança bancária. Sempre, fiança bancária, ou melhor, a fiança de um parente, ter que pedir para que ele assine, o parente às vezes não quer, fica incomodado, é constrangedor. A fiança bancária é muito cara, ou então aquele depósito de 3 aluguéis, também é caríssimo, é um dinheiro que fica parado lá, sem nada a fazer. Usa o depósito que já tem do fundo de garantia, dos depósitos anteriores que ele já tem, como garantia do aluguel. Fica bom para todo mundo, muito mais simples, sem burocracia, não tem que tirar dinheiro do bolso, não tem que pedir fiança para tio, para tia, para primo, para ninguém, e ele já tem um patrimôniozinho ali naquele depósito de fundo de garantia que garante o aluguel. Isso funciona para todos, é muito simples. Alguns vão dizer, mas poderá haver fraudes. Aquela velha história de quem quer criar dificuldade. Porque poucos cometem fraudes, todos acabam tendo que pagar. É simples de resolver isso também. Primeiro que a enorme maioria das pessoas são pessoas de bem. Os brasileiros e os paulistas são gente que trabalha, gente de bem, que produz riqueza, mas infelizmente está tendo que entregar tudo para Brasília. Então, quando eles chegarem na Caixa para pedir essa transferência, tanto o dono do imóvel quanto o inquilino vão dizer: eu assumo as responsabilidades, inclusive criminais, de que esse ato é verdadeiro. Se alguém estiver mentindo, vai pagar por ele. Como a enorme maioria vai estar falando a verdade, o assunto está resolvido e vamos em frente. É simples assim. Isso aí. Eu tenho feito para todos os candidatos que passam aqui pelo programa a seguinte pergunta: como recuperar o protagonismo de São Paulo? O protagonismo que São Paulo perdeu nas últimas décadas. Estava dizendo aqui de Santos que arrecada tantos bilhões e como recuperar esse protagonismo do Estado mais rico, do Estado que mais contribui para a federação e recebe tão menos? Recebe tão menos e está sofrendo tanto porque a gente produz a riqueza e a gente entrega essa riqueza através dos impostos para Brasília e a gente não tem mais o que fazer em todas as esferas, inclusive os prefeitos, como eu falei, as empresas, as pessoas, estão todos muito apertados. Primeira coisa é eleger muito bem. É um momento, esse momento é crucial do Brasil. Se a gente não mudar o Brasil agora, daqui a 4 anos, o Brasil vai implodir. Porque as contas públicas estão chegando num limite que mais 4 anos, se a gente não encolher, e tem o risco da gente encolher nesses próximos 4 anos, a gente vai ter que usar 100% do que entra de dinheiro para pagar a despesa corrente. Daí para frente, a gente fica inviável, não tem mais como pagar as contas. Então, primeira coisa, nós temos que eleger muito bem. Justamente quem está insatisfeito tem que participar, porque são os insatisfeitos, os que não aguentam mais, que estão querendo deixar de votar, que são justamente eles que podem mudar. Os satisfeitos já sabem quem votar, nos mesmos. Quanto menos gente de bem vier votar,
Quanto mais gente de bem vier votar, mais chance nós vamos ter de mudar essa situação que está aí. Essa é a primeira coisa. Depois, deixando mais autonomia na cidade. A gente quer deixar não só mais dinheiro na cidade e no estado, como esse projeto, como eu já te falei, ele vai deixar muito mais autonomia de decisão na cidade, em todos os aspectos. Vamos falar na esfera estadual, não é o papel do senador, mas nós temos que espalhar essa mentalidade por todos os lados. Pode uma Secretaria da Educação ter 5.400 escolas embaixo de um único secretário, de um único sindicato? Dá para administrar isso? Como é que é possível um secretário nomear e destituir todos esses diretores? Ele não sabe o nome de 2% das escolas. Não é nem por incompetência dele, é porque não dá para saber. E ele está nomeando e destituindo diretores aqui em Santos, em Araçatuba, em Ribeirão Preto, em São Paulo, em Campinas, sem saber quem são as pessoas. Tem que transferir essa decisão para a cidade e até para os bairros. Até as cidades têm que descentralizar, porque os pais dos alunos têm que participar dessa decisão. É assim que a gente vai resgatar a cidadania, o protagonismo e a disposição de participar. A gente quer participar, mas usurparam da gente até poderes dentro de casa. Até algumas coisas que a gente faz dentro de casa com nossos filhos, esses governos malucos têm dito que não, que nós não sabemos cuidar dos nossos filhos e estão estabelecendo regras para dentro das nossas casas. E nós fomos cedendo e agora nós estamos assim, tendo que ouvir que nós somos uns incapazes. Incapazes são eles e não nós. Nós temos toda a condição de resgatar essa cidadania e essa pujança de trabalho que nós temos. Vamos entrar aqui numa parte do programa que mostra um pouco mais do teu lado pessoal, de quem é o Diogo da Luz. Você escolheu como carreira principal a aviação civil, né? Foi comandante de avião durante muito tempo? Comandante de avião, eu tirei minha licença, vou ter que... Sonho de infância? Entregar a minha idade aqui, né? Em 1975 eu me brevetei piloto. Depois eu fiz o piloto por instrumento, comercial, piloto de linha aérea. Piloto de linha aérea é a graduação maior da carreira de piloto. Mas, na verdade, eu me fiz mais na agricultura, como produtor rural. Eu adoro a atividade de piloto, ela me deu muita noção de disciplina, de planejamento, de andar dentro de regras claras. Isso é uma coisa que é muito semelhante com o novo, entendeu? Você tem a liberdade de voar é enorme. Você voa para o lado que você quiser, mas dentro de balizas, dentro de regras claras. Essa noção de liberdade com disciplina, que eu acho que me fez gostar muito do novo e desse valor que a gente tem que dar para o cidadão poder fazer isso também, é fascinante. Agora, eu tenho que agradecer demais a região da Franca e da Alta e da Baixa Mogiana, onde eu pude trabalhar como produtor rural e fazer uma poupança que me permitisse agora falar, nesse momento, com os meus filhos grandes, 2 pós-graduados e a caçula na faculdade, eles estão criados para o mundo. É a hora de eu pensar em deixar um patrimônio realmente sério para os nossos filhos e netos, que é um Brasil melhor. Porque o Brasil naturalmente é rico, as pessoas trabalham, mas nós estamos estragando e empobrecendo o nosso país. É como se a gente morasse numa casa muito boa, que ela já estava aqui muito boa, e o governo está mandando a gente ir estragando ela aos poucos. Começa com mandar trocar uma tomada, dizendo que a tomada nova é muito melhor, desde que trocaram as tomadas, só aumentaram o choque, só deu problema. Gastamos dinheiro para ter uma coisa que até podem dizer que seja a mais avançada do mundo, mas ela não conversa com um monte de aparelhos. Aí vem a troca já é uma coisa perigosa, que você mexe numa coisa que está quieta e na hora que você tira aquilo de lá, você pode ter um problema, e aconteceram. E depois os plugs, conexões, etc., causam mais acidentes. É um pequeno detalhe, mas que mostra desde lá como os governos vêm dizendo para a gente, vai estragando sua casa, vai estragando sua casa, vai estragando sua casa, e ela está começando a ficar com goteira, está faltando água, o esgoto não está funcionando direito. É isso que está acontecendo com a nossa casa maravilhosa. Nós temos realmente que mudar o Brasil, porque a casa é boa e os moradores são bons. Quem escreve as regras é que está completamente fora de noção. Tua família tem tradição na área do café, que aliás é uma coisa que tem muita tradição aqui na cidade de Santos também, né? E você, depois da fase da aviação comercial, acabou indo também para essa área. Como é que aconteceu isso? A paixão de muita gente, o café, né? Eu comecei a gostar de café, de agricultura, com o meu avô materno. Até não tem nada a ver o negócio que ele tinha com a gente, mas
Diziam, ele era muito pequeno, ele morreu, eu tinha 12 anos, então não posso garantir todas as histórias, mas eu escutava dizer na época que ele era um dos melhores cafeicultores de São Paulo, muito respeitado e coisa e tal. E eu gostava de viajar com ele, ele tinha um Fusca que ia para cima e para baixo, eu adorava viajar com ele, indo para a fazenda, voltando e tal. Ele era daqueles que moravam em São Paulo, naquela época era muito comum morar em São Paulo, vai para a fazenda, vai e volta. E acho que é ali que eu peguei a paixão pelo café. Ele falava daquilo com tanto amor que eu acho que eu peguei de lá. O meu pai entrou no negócio, talvez influenciado pelo meu avô paterno também, entrou no negócio de café, também plantou, fez, teve lá suas dificuldades, porque café, você sabe muito bem, vocês aqui em Santos sabem, né? Você pensa que foi dormir rico, quando você acorda você está pobre, aquelas coisas, aquelas intempéries todas, né? Aí acabei entrando no negócio também. E, num certo momento, resolvi começar a torrar café. Torrar café com marca, foi uma marca chamada Bravo Café. Nós trabalhamos bastante bem, eu acho, pelo menos, mas tivemos muita sorte no começo e conseguimos uma boa exposição em algumas lojas e coisas, e conseguimos crescer e fazer da marca um bom negócio. E por casualidades não planejadas, acabei me desfazendo desse negócio e, com isso, me sobrou tempo para repensar. E nesse repensar, eu resolvi mergulhar num projeto de investir nesse novo Brasil. O que essa experiência na gestão em iniciativa privada vai te ajudar nessa vida pública? Eu acho que ajuda muito. Eu acho que tanto a gestão na iniciativa privada, o convívio, como pessoa que tem que viver sem nenhum recurso facilitado de governo, tem que viver pelas próprias pernas, como os ensinamentos da aviação, como eu já te falei, de disciplina, de busque sua liberdade, mas tenha disciplina. É uma coisa que eu tenho vontade de ficar falando o dia inteiro sobre isso. As visões que a gente tem lá em cima são coisas assim que abrem um pouco a cabeça da gente. O dia que você vê num céu azul, o sol se pondo e a lua nascendo ao mesmo tempo, coisas que você não consegue fotografar, é só quem está lá para ver, sabe? Ou isso acontecendo no meio de nuvens com colorido e tal, são imagens inesquecíveis. E a gente começa a ter a sensação de que o mundo é menor e é mais bonito até, que o mundo é mais fácil, é mais simples, desde que a gente queira. Sabe? Acho que as duas coisas dão muita possibilidade, porque o nosso cotidiano, de todos nós aqui, é o que tem que ser levado para Brasília. Os problemas são simples de resolver. É só a gente tratar como os problemas do nosso cotidiano. As pessoas que estão lá, que se acostumaram a criar nuvens de fumaça, de confusões e jogar a gente em discussões de pouquíssima importância, como se elas fossem as mais importantes, enquanto vai acontecendo aquela confusão toda ali por trás. E a gente, lembrando como é a vida cotidiana, como as soluções dos nossos problemas, sempre é simples. Aqui funciona é simples. E é isso que a gente tem que levar para lá. É isso aí, este foi Diogo da Luz, candidato do Partido Novo ao Senado por São Paulo. Queria agradecer a tua presença, Diogo. Eu que agradeço, foi um prazer falar com você e com todos os ouvintes. O Rumos e Desafios Eleições 2018 volta na próxima semana. Até lá!